Muito bem. Só sofre quem quer na vida. Tá certo essa frase, professor Bitterman? Tá certo. Tá certo. Só sofre quem quer. Quem quer, né? Isso aí tem um termo muito comum que quem usa muito são o pessoal que trabalha com coach, né? Que são as crenças limitantes. Exatamente. Explica pra gente, o que são crenças limitantes, professor David Bitterman, hipnólogo clínico? Tá certo. Bom, crença limitante é tudo aquilo que você acaba acreditando e que, de certa forma, é uma mentira. Né? Vou dar um exemplo bem comum. Quando a gente fala assim, eu não nasci para ganhar dinheiro. Ok. Isso é uma crença limitante, extremamente comum, porque ela é aprendida, né? De certa forma, ou a gente aprendeu ouvindo as pessoas falarem, ou por pressão da sociedade, ou é uma questão cultural, ou foi através de experiências, né, durante a vida que a gente acabou tendo uma ou duas experiências negativas e isso se tornou uma verdade. Assim, puxa vida, errei uma vez, errei a segunda vez, eu vou errar sempre. Ficou impregnado. Estabelece um padrão. É como um computadorzinho lá, ficou gravado naquela placazinha ali. Exatamente. Pai e mães são responsáveis lá na infância Infelizmente, por essas coisas na vida do filho, da criança? Infelizmente, infelizmente. Eu sou pai também e eu devo ter errado já várias vezes, né? Mesmo a gente se estudando e se programando, mas nem o machado mais afiado corta o próprio cabo, né? Com certeza. Então, os pais são os reis nessa parte. Porque quando o pai pega e solta uma pérola daquelas, isso mais de antigamente, hoje em dia já está um pouco melhor, mas aquelas pérolas do tipo, todo rico é sujo, todo rico é trambiqueiro, ele está criando e desenvolvendo uma crença limitante na criança de que, puxa vida, se eu ganhar dinheiro, muito dinheiro, eu vou ser sujo, eu vou ser trambiqueiro, eu não posso. Então, eu me limito para não chegar a ter muito dinheiro. Isso falando na questão financeira. Né? Vou falar na questão de trabalho. Tem pessoas que estudam, fazem um curso, se preparam, se acham pré-qualificadas. Chega na hora de uma entrevista de emprego, o entrevistador olhou para ela, é uma crença limitante? Então, olha só. Uma dica bem interessante para quem está nos vendo, né? As crenças limitantes, elas têm três pilares: capacidade, possibilidade e merecimento. O que mais pega nas crenças limitantes, certamente é o merecimento. Quando você não acredita que merece, você vai começar a se auto-boicotar. Puxa vida. Entende? E isso, às vezes, nessa parte de auto-boicote, né, uma questão de merecimento, às vezes tem uma questão de culpa, e daí a culpa exige uma punição, e a punição pode ser não alcançar um objetivo. Isso também gera o insucesso, ou muitas vezes a pessoa acaba... tudo conspira para que não dê certo a vida dela. Dá mais um exemplo aí. Nós estamos falando de exemplos do dia a dia. Tem pessoa que compra o carro e vai lá para a autoescola, né? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, vai lá no Detran, basta o instrutor olhar para a pessoa... Ela erra, e reprova, e está jubilando lá no Detran e não consegue tirar a carteira de habilitação. É uma crença limitante? Não acredita? Opa, passou por uma autoescola, ela sabe dirigir. Por que na hora dela mostrar como é que chama o Detran, aquele que faz o examinador. O examinador, porque na hora de mostrar para o examinador, ela aprendeu a dirigir. Porque na hora de mostrar ela não consegue, pá, trava e erra. Professor Bitterman, o que acontece? Então, aí tem a questão da capacidade e do merecimento. Né? Vamos dizer que essa criança, né, esse adulto, que já foi criança, né, ouvia na infância aquelas frases bem péssimas, mas que é comum: você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir, isso não é coisa para você. E aí o que acontece numa situação dessa? Dizer. Exatamente, exatamente. Todo mundo vai caçoar de você, você vai atrapalhar o trânsito, né? Você não dirige bem, você não sabe fazer nada direito. Aí a criança cresce ouvindo isso, enraiza completamente essas crenças limitantes e numa situação dessa em que exige dela, né, essas capacidades, todas essas habilidades, ela vai entrar nesse modo que ela aprendeu. Vou te dar mais um exemplo aí, professor, depois você vai contar da hipnose. Vai lá. Tem pessoas que, nessa época do ano, época festiva, você vai ter uma reunião de família, reunião de empresa, é a primeira a se esconder, né?
Ela vai, mas não sabe se coloca a mão no bolso e puxa vida, eu estou mais feio, eu estou desarrumado, o outro está mais bonito, eu não sei falar, tenho vergonha, a pessoa não vai gostar de mim, acaba não indo, né? É uma crença limitante ou não se gostar, ou não gostar de conviver em sociedade, em festas, aquele não mereço, eu sou mais feio, eu não sei conversar, as pessoas vão rir de mim, ninguém me gosta, ninguém me quer. Como é que é isso, doutor? Definitivamente. Pode ser tanto uma crença limitante, quanto esses padrões, né, que de certa forma geram Sim. crenças limitantes, mas os padrões aprendidos e que foram construídos e desenvolvidos. E é por isso que existe uma abordagem, né, como você falou, dos coaches que fazem, né, esse trabalho, e existe uma abordagem de terapia, porque vai mexer nas bases emocionais. Né? Okay. Não adianta nada você pegar e começar a repetir para a pessoa, você pode, você consegue, você merece, se no íntimo dela, ela não acredita. Porque foi construído. Então precisa rever toda essa história, precisa ressignificar alguns traumas, precisa dessensibilizar algumas emoções negativas para então você conseguir fazer com que ela tenha resultado. Bom, por que nós citamos esses 3 exemplos? Porque a pessoa sofre e muito, né? Passa às vezes uma vida inteira se limitando, não se permitindo. Porque alguma coisa aconteceu, né? Exatamente. Ficou registrado. Fala pra gente dessa técnica da hipnose clínica. Como que ela é feita? Como é que ela surgiu? Como que é o procedimento? Se a pessoa já está, de repente, com 30, 40 anos aí e está naquela mesmice, é possível em qualquer tempo da vida fazer essa reengenharia, professor Bittemar? Você usou a palavra certa, cara. Essa reengenharia é você conseguir reprogramar de certa forma, né, o inconsciente para que ela responda, reaja diferente no dia a dia. Claro, isso é um processo, né? Seria ótimo se a gente conseguisse fazer como aquelas brincadeiras de rua. Né? Não sou muito a favor disso porque eu acho que não é um ambiente certo, mas seria muito legal eu poder sentar com a pessoa e dizer 1, 2, 3 e agora você, pronto, está resolvido. A hipnose show, né? Seria ótimo, mas assim, não é o que funciona. E esses efeitos que a hipnose, né, de espetáculo tem, eles têm um efeito muito rápido. E para você poder ressignificar tudo isso, você precisa fazer de uma forma que seja um padrão duradouro, que reprograme definitivamente, não só uma brincadeira rápida, né? Então tem um processo todo que tem que ser construído. O método que eu desenvolvi, isso baseado em mais de 10 mil horas de atendimento que eu tenho com hipnoterapia, é um método estruturado que a gente chama de método IBHT de hipnoterapia em 6 sessões, onde a primeira sessão é bloquear o emocional negativo, né? A segunda sessão, onde a gente vai trabalhar traumas, enfim, andar pela linha do tempo, né? Literalmente. A terceira sessão, nós vamos trabalhar as mágoas, os sofrimentos. Na quarta sessão, a gente vai trabalhar com mudanças de comportamento, condicionamento mental e tudo que precisa para reprogramar definitivamente, fazer a pessoa entender. Muitas vezes a gente acaba até inserindo dentro desse contexto a aceitação de coisas que aconteceram e que não vão mudar, né? A pessoa precisa compreender isso. Na quinta sessão, a gente vai trabalhar pensamentos negativos e crenças limitantes, porque daí ela já está pronta, né? Ela já limpou o passado, ela está pronta então para começar a construir novos condicionamentos transformar crenças limitantes em capacitantes. Perfeito. E a sexta sessão de fechamento de autoestima. Então vou fazer 3 perguntas que o pessoal de casa vai te perguntar. Para fazer hipnose, número 1, a hipnose tem começo, meio e fim, ou eu vou ter que andar com o meu hipnólogo de mochila o resto da vida? Número 2, tem que tomar algum medicamento? Número 3, o hipnólogo vai entrar na minha alma, no meu psique, vai me roubar informações que eu não quero? Número 4, tem algum risco de eu não voltar da hipnose? Responda aí, professor Bittemar. Caramba, quero ver eu lembrar dessas 4 coisas. Então, bom, primeiro, assim, qualquer um consegue fazer hipnose. Okay. Né? Essa é uma das dúvidas mais comuns, não precisa de habilidade especial nenhuma, né? Claro, técnicas diferentes para pessoas diferentes e aí a gente vai adaptar isso no consultório, tem uma avaliação para isso. Não precisa de medicação, né? Aliás, o hipnólogo, né, a menos que ele seja médico, daí é ele que vai fazer, mas para entrar em hipnose, que é um estado de alteração de consciência apenas,
ninguém desliga, ninguém sai do corpo, ninguém, enfim, nada. Nada. É muito natural. Não tem nada a ver com religião, com espiritismo, não tem, nada. Não tem. É uma Ok. técnica, só uma técnica, Perfeito. né? Qualquer um pode fazer. Em qualquer momento da vida é possível procurar e estar Perfeito. ressignificando isso. Início, meio e fim, ou você vai andar o resto da vida com o seu paciente lá? Se o cara me levar nas costas, vai cansar, né? Tô gordinho, né? Não. Início, meio e fim. Ok. O meu método, né? Ok. Justamente por isso que eu chamo de método de 6 sessões. Porque, Ok. como eu falo no consultório, eu quero ser teu amigo a vida inteira, mas aqui dentro por pouco tempo. Quer dizer, eu quero que a pessoa se liberte. Perfeito. Né? Eu digo que a função do terapeuta é fazer com que o paciente não precise dele. Pronto. A partir esse é meu princípio de trabalho. Qual é o risco desse hipnólogo em adentrar na minha alma, na minha mente e colocar aqui dentro coisas que eu não quero? Nenhuma. Nenhuma. Você está com a tua censura ligada o tempo Perfeito. inteiro. O hipnólogo, ele fura o filtro, mas não consegue Qual é o invadir perigo isso. desse hipnólogo, falando para as mulheres, que eu tenho certeza que as mulheres vão fazer essa pergunta, se não fizerem, Claro. vão estar mentindo, mas Farinho, qual a possibilidade desse hipnólogo tirar minha roupa lá no consultório lá e abusar de mim? Nenhuma. Só se você quiser. Daqui daí você deixa, né? Então tudo bem. Mas nenhuma. Não, a pessoa nenhuma. então não fica, vamos usar o termo, Não. fica como um naviozinho à deriva. Não. Se for feito a hipnose clínica, né, por um profissional e tal, isso não tem risco. Não tem risco. Agora, se o cara pegar e colocar alguma coisa na bebida, na água, lá na perfeito. recepção, Não. aí é outra coisa. Perfeito. Mas com hipnose, nenhum risco. Bom, como qualquer coisa na vida, até mesmo um remédio prescrito pelo médico, se eu não tomar ele sabendo que vai me curar, o remédio não faz efeito. Assim como qualquer terapia, se eu não acreditar e se eu não querer me curar, acabou por aí, não é isso? Exatamente. Então eu tenho que querer. Tem que querer. Se eu chegar lá, duvido que o Dr. Bitterman me cure. Não vai funcionar, porque é perca Não. de tempo. Eu vou ter que te convencer que aquilo é bom. Tem que haver uma sinergia. Claro, certamente. Essa troca tem que ter. O que é possível tratar? Faça um elenco de 5 patologias que são possíveis de serem tratadas, respeitando, claro, que cada organismo é o único, né, doutor Isso, Bitterman? perfeito. Mas o que é possível de ser tratado através da hipnose clínica? Bom, o carro-chefe, claro, depressão. Depressão. Né? Onde as pessoas mais procuram. Síndrome do pânico. Nem sempre é depressão realmente, mas vem com aquele diagnóstico de Google, né? Ok. Síndrome do pânico, sim. Ansiedade, sim. Insônia, sim. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. É possível auxiliar, entendeu? Aí, no toque é interessante ter o acompanhamento sempre do psiquiatra, Perfeito. no pânico também, na bipolaridade também. Eu digo assim, a hipnose como integrativa, ela pode ajudar em tudo. Nem tudo ela entra como uma alternativa, mas Perfeito. como integrativa, absolutamente tudo. Ok, uma né? visão mais holística. Com relação a medo, só para complementar, assim, eu sempre digo, o problema nunca está na ferramenta, e sim no utilizador. O martelo serve tanto para matar quanto para pregar. Perfeito. Quer dizer, o problema não é o martelo, é quem está utilizando. Perfeito. Isso é com a hipnose também. Perfeito. Pessoas que sofrem com problemas de vícios, drogas. A hipnose Como ela é que vai faz? auxiliar também. É interessante ter aí o acompanhamento com o psicólogo, o acompanhamento com o psiquiatra, porque a medicação vai estabilizar o quadro e aí a terapia vai ter uma eficácia maior. Então, ninguém fica dependente da medicação desde que seja acompanhada por um médico. Né? Vai ficar dependente se o cara comprar sozinho na farmácia por meios ilícitos. Se a gente até, pudesse né? desenhar aqui na parede, como é que fica lá a cabeça da pessoa? Tá lá cheio de coisa, né? Cheio de grilo, né? Clica, o ser humano é assim, né? Isso. Cheio de clique, 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 clique. O que vai fazendo? Cada sessão vai Então, deletando? a gente vai diminuindo, dessensibilizando. A ideia não é fazer a pessoa esquecer. Ninguém esquece de Por nada. exemplo, vou citar um exemplo. Rompeu um casamento. Ok. O marido levou um... Tá sofrendo lá. Ai, que dor. Nunca mais vou esquecer minha amada. E sofre, já não come, já nem toma banho mais, né? Tá sofrendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos. Se ele quer resolver esse problema da perda, não é que ele vai esquecer Não. que um dia foi casado. Não. Ele vai ressignificar esse sentimento. Ele vai ressignificar o sentimento Ou e seja, ele vai dessensibilizar. lembrar que levou um pontapé na bunda, Sem dor. mas aquilo lá não vai mais fazer importância na vida dele. Isso, exatamente. É isso? Vai guardar a experiência, mas não vai guardar a emoção negativa Não atrelada. importa mais. Essa corrente que tem entre a experiência e a emoção é quebrada. Mesma coisa a pessoa que perde um ente querido. Não significa que ela vai deixar de lembrar do pai, da mãe, o Nunca vai faleceu. superar. Não vai superar, mas já não vai ter mais aquele Exatamente. peso que segura Vai a pessoa prosseguir, no vai chão ali. prosseguir. É isso, É Betão? isso aí. Bom,
Se você quer conhecer um pouco mais da hipnose clínica como uma das ferramentas de tratamento de patologias psicossomáticas, professor Davi Bitterman, porque ele dá aula também, não é isso, professor? Exatamente. A gente dá aula de curso de hipnose clínica pelo Instituto Brasileiro de Você Hipnose e forma Terapias. hipnólogos? Exatamente. Para quem quiser conhecer o teu trabalho, professor Bitterman, como é que faz? Entra em contato através do telefone 41 99675 1306 e pelo site hipnosecuritiba.com.br. Bem mais fácil. fácil. hipnosecuritiba.com.br. Bem simples. Professor Bitterman, muito obrigado, Eu viu? que agradeço. Sucesso. Venho sempre.